Respira, assim, sabe? Dá uma respirada. A gente às vezes não para nem para respirar, sabia? E a nossa consciência, ela, ela atua. A gente às vezes fica muito agitado, a nossa mente, a gente fica meio fora de sentido, assim, né? Meio irritado, meio agitado, até porque a gente não respira direito, né? E assim, então, tomar consciência também é fazer uma boa respiração. Então, você inspira pelo nariz, expira pela boca. A gente já vai ajustando a frequência da nossa mente. Inspira pelo nariz, tranquilamente. Expira pela boca. Mais uma vez. E expira pela boca, ok? Gente, falar de meta, eu gosto muito. Acho que todo mundo trabalha com metas, alguns sem conhecer, sem saber, né? Mas a nossa vida, ela é envolvida por desejos, né? Por sonhos. O tempo todo a gente está querendo alguma coisa, desejando alguma coisa, não é mesmo? O que é a meta e o que tem a ver comprometimento com a meta, né? Qual é essa relação? Nós temos desejos o tempo todo, né? O tempo todo a gente é bombardeado por comandos do comércio, comando da indústria e promovendo, existem estudos, né, para que a gente deseje comprar, para que a gente tenha desejos, eles entendem muito bem sobre os processos da nossa mente, né, o que ativa nossos desejos. O tempo todo nós somos bombardeados por gatilhos na mente para que ativem nossos desejos. Desejos de compra, desejos de viagem, desejos de sonhos, né? Muitas coisas. Nós somos movidos por desejos, tá? E a gente deseja coisas diferentes, a gente deseja coisas diferentes o tempo todo. A gente deseja coisas, a gente deseja relações, a gente deseja experiências, a gente deseja lazer, desejamos o tempo todo. A nossa mente consciente, ela está captando informações o tempo todo, que são os nossos 5 sentidos. Recebendo informações o tempo todo, eu me distraio, eu perco o foco, eu quero uma coisa, daqui a pouco eu quero outra. E a gente tem recursos limitados, que é o nosso tempo e a nossa atenção para construir a nossa realidade, né? Porque se a gente não construir a nossa realidade, ninguém vai construir pela gente, concorda? Então, assim, nós precisamos entender que o tempo e a capacidade foi dada a todos igualmente, né? Agora, como a gente utiliza esse tempo, aí é a sabedoria que a gente tem que ter do Criador. Então, cada um que busque a sua para direcionar bem. Então, se eu tenho um leque de desejos muito grande e eu tenho limitação de tempo, de foco, eu preciso escolher nesse conjunto de desejos quais deles que eu quero mais nesse momento, que vai me trazer mais benefícios, ou que vai impactar menos a minha vida, ou que promove. Tudo que a gente escolhe, existe ganho, existe perda. Por quê? Porque eu posso escolher uma coisa que eu vou ter que perder algumas coisas, alguns contatos, algumas relações. Eu posso escolher coisas que eu preciso levar a família junta. Então eu vou perder um pouco da liberdade. Tudo que a gente escolhe tem perda e ganho. Tudo. Então o que acontece? Se a gente tem desejos voláteis e dedica a nossa energia em alguma coisa que não está bem pensada, a gente está jogando fora a energia, porque ali na frente a gente vai falar:
poxa, não era bem isso, eu não tinha pensado, isso aqui vai atrapalhar minha família, isso aqui vai atrapalhar o meu plano que eu tinha definido aqui. Então, o que acontece? Os desejos voláteis, eles estão aqui, ó, mas eles não estão avaliados. E aí a gente precisa fazer uma escolha, tá? Quando a gente faz uma escolha do que está aqui, a gente vai dizer, isso aqui é o que eu quero. Aí a gente vai especificar isso e avaliar. Qual o impacto disso na minha vida? Eu consigo fazer isso? Esse ano, vamos supor que você decida se mudar para um outro país. E aí você vai ter que pensar. Se você tiver uma família, você vai ter que pensar em filho, em marido, ou se o marido vai ter que pensar na esposa, se ela tem uma carreira ou não. Então, existem várias coisas que precisam estar alinhadas com aquele objetivo para que possa se estabelecer uma meta. Tem gente que pensa assim, aí outra pessoa pensa assim, eu vou montar um negócio, vou montar uma empresa, mas ela vai precisar abrir mão de tempo. Será que ela parou para pensar nisso? Que de repente ela tem férias 2 vezes por ano com a família e ela vai ter que abrir mão por um tempo disso? Então, gente, toda escolha nossa, ela tem ganhos e perdas. Quando a gente fala de uma meta, é que a gente fala assim: eu realmente quero muito isso. Então, quando a pessoa fala, ela já observou, ela já escolheu, ela já avaliou, e aí ela vai definir um prazo. E qual é a relação disso com o comprometimento? Bem, muda tudo. Uma meta, ela vai exigir este comportamento comprometido, né? Então, eu costumo usar uma figura de linguagem assim, sabe aquelas mangueiras de água? Quando você dispersa a água, né? Ela faz assim, ela parece que não molha nada, né? Não sei se já mexeram em mangueira assim, né? Molhava a grama lá para o meu pai. Aí parece que não molhava nada, né? A água saía assim dispersa. Ela estava molhando uma área maior, mas dispersa. Aí, se eu tinha que molhar uma planta mais distante, eu tinha que ajustar a mangueira para que ela fosse focada, direcionada a água toda para lá. A nossa mente funciona da mesma forma. Eu posso ter a minha mente funcionando dispersa, ela está distribuindo a minha energia e os meus comportamentos estão distribuídos, então o meu tempo está dividido entre várias coisas que eu posso não ter resultado, porque eu estou dividindo um pouquinho de tempo aqui, então o tempo dessas coisas acontecerem é diferente. E aí, se eu diminuo esse leque de opções e eu falo, eu vou focar minha energia aqui, eu vou focar minhas ações. Focar energia é o quê? Eu estou realmente comprometido com essa meta e o meu tempo vai ser direcionado para ações em direção à realização dessa meta, né? Então, as minhas ações, elas vão estar mais comprometidas aqui. Se, por exemplo, eu tiver alguma coisa para resolver hoje relacionada com a minha meta, e eu tiver um pouco mais cansada, o que vocês acham que eu vou fazer? Eu vou dormir tranquila se eu não fizer? Não, não vou. Então, eu vou fazer apesar do cansaço. Agora, se eu não tiver nada para fazer, nenhuma meta comprometida, meus dias vão ser atendendo o comodismo da minha mente e do meu corpo, né? A nossa mente, ela é acomodada, ela tem uma tendência ao sossego. Então, assim, só que quando a gente tem um comodismo, a gente deixa de evoluir, a gente deixa de se desafiar. Então, por exemplo, eu, de repente, preciso ir em algum ambiente que eu não conheço ninguém, tá? E eu preciso ir lá porque a minha meta exige que eu tenha que apresentar alguma coisa, resolver, me apresentar, né? O que a mente vai fazer? A mente vai, a tal da sabotagem é o seguinte: você não conhece ninguém, vai inventar um monte de história. Você não conhece ninguém, e a mente vai começar a contar a historinha, tá? Aí, se eu tenho uma meta, o que eu falo? Eu preciso ir, eu não tenho jeito, então eu vou, então eu me supero. Então, o comprometimento com a meta leva a gente a superar as nossas limitações. A gente começa a identificar aonde que a gente para, né? Às vezes é por vergonha, às vezes é por inferioridade, né? A gente ouviu, né? Vamos supor que a gente teve apelidos.
na infância, né? Aí vem aquele tal do apelido lá na mente, né? Vem aquela lembrança não consciente, tá? É muito inconsciente querendo parar a gente, né? Tipo, ai meu Deus, aquele pessoal, vamos supor, ai, aquele pessoal é diferente de mim, ai, o pessoal é de outra situação financeira, aí eu não sou assim. Começa a confusão na mente. Gente, quando a gente tem meta, não dá tempo de confusão da mente, porque assim, você tem a programação já, você estabeleceu uma data, um prazo, aí você vai todo dia, a semana você vai fazer o seu planejamento, né? Tá aqui minha agendinha aqui, ó, gente, ó, tá aqui minha agendinha aqui, né? Tem aqui as lives, tem tudo isso faz parte da minha meta, né? Se eu não tivesse, por exemplo, eu vou dar um exemplo, se eu não tivesse essa live aqui agendada, comprometida, eu não estaria fazendo essa hora. O que, que eu ia fazer? Ah, eu ia dar uma deitadinha na rede hoje, viu? Porque eu mereço. A gente sempre está merecendo fazer alguma coisa de bom para a gente, não é? É focar na meta, focar na meta. Então, assim, o que acontece? Eu ainda tenho atividades para fazer hoje, depois da live, e eu quero hoje dar uma deitada na rede mesmo para dar uma relaxada. Mas eu iria agora, se eu não tivesse compromissos, entendem? Mas a meta, ela nos move, ela nos faz ir além. Mesmo naquele dia que você não está muito bem, está meio assim, sabe? Tem dia que a gente está meio assim, não é? A gente não sabe, os hormônios, né, fazendo uma confusão no nosso corpo, a lua, as energias, sei lá, é tanta coisa que interfere no nosso estado emocional, físico, bioquímico. Então, se a gente não tiver uma meta, naquele dia que seu estado bioquímico não está tão favorável, você vai falar assim: ah, hoje veja bem, eu vou dar um day off para mim, entendeu? Não que isso não seja bom, é bom, mas se você tiver disponibilidade de fazer esse seu day off, beleza. Agora, se no dia do que você quer fazer o day off, você tem um compromisso e você está comprometido com aquele compromisso, a gente não faz, né? Então, olha só, a meta, ela, o comprometimento, ela nos leva a ir mais além, tá? Então, ele realmente nos faz avançar. Eu gosto de dizer, então, que a meta, tá? Ela é um desejo escolhido, especificado. Ele vai ter prazo. A meta, ela é criada através de práticas. O que a gente ganha através da meta? Gente, é muito legal e eu gosto de trabalhar isso com as pessoas, né? Quando eu defino uma meta para mim, eu não estou definindo só um realizar, eu estou definindo o que eu vou me tornar com aquela meta. Porque olha só, vamos supor, eu vou dar um exemplo. A pessoa tem escassez financeira, dificuldade com o dinheiro, tá? Então, todo o dinheiro que ela ganha, ela gasta. Todo o dinheiro que ela ganha, ela se endivida, se atrapalha toda. Então, o que falta ali, tá? Falta a sensação de ser próspera, falta a sensação de confiança com o dinheiro, de controle financeiro, né? A pessoa tem até medo do dinheiro, porque parece que quanto mais entra, mais dívida surge. Estou dando um exemplo, tá? Então, quando a pessoa quer trabalhar uma meta de ter prosperidade financeira e ter dinheiro em abundância, o que ela está definindo de verdade? Ela está definindo: eu vou deixar de ser aquela pessoa com baixa estima, com pouco dinheiro, preocupada, para ser uma pessoa que tem o dinheiro para o que eu desejo, ser uma pessoa que vive tranquila com dinheiro, que vive harmoniosamente com o dinheiro. Então, quando a gente define uma meta, a gente tem o caminho de se tornar um com aquela meta. Então, por exemplo, a pessoa quer um relacionamento harmonioso. Se ela vive um relacionamento complicado, né, e vive repetindo relações complicadas. Então, ela já tem um processo ali que ela atrai essa situação.
né? O que a gente precisa fazer? Ajustar a mente, ajustar a consciência, para que ela viva harmonicamente uma relação. Então, ela deixa de ser, ela não vai só arranjar um companheiro, ela vai se tornar uma pessoa harmônica dentro de um relacionamento. Então, quando a gente fala em meta, nesse conceito da consciência, não é um simples realizar e ticar, é se tornar, é subir uma escala, é deixar de ser a escala nível 1, nível 2 e passar nível 3, nível 4. Hoje mesmo eu estava explicando para uma pessoa e é muito interessante. Eu vou passar aqui hoje esse texto porque muita gente tem dúvida. Vamos supor, uma pessoa começou a subir uma escala que a gente vê hoje, né? Muita gente na escala da sobrevivência, da total falta de consciência, ligados no automático, parecem robôs. Eu ando na rua hoje, a gente precisa tomar atenção por você e pelos outros, né? Porque é assim, tem gente andando de bicicleta com celular, andando assim. Qual é a chance dessa pessoa errar e pegar alguém? Muito grande. Total falta de responsabilidade e consciência, né? Ela tá achando que tá ganhando tempo e pode perder muito mais tempo e enrolar toda a vida. Então, o que acontece? Hoje as pessoas estão no automático, elas não têm nem consciência do que elas estão fazendo direito. Num restaurante, eu percebi uma coisa bem triste, que me deixa assim triste quando eu vejo, uma família e 2 crianças no restaurante com computador, com tablets, comendo, vendo desenho. Então, o que isso proporciona para nossa sociedade? Pessoas que não têm mais consciência do que é comer, se alimentar. Pessoas que não têm consciência de agradecer. São pessoas que não têm consciência do que estar numa mesa, numa refeição familiar. Então, isso se replica para tudo. Para tudo. Uma pessoa que está totalmente dependente de um desenho, ela não vai fazer escolhas. Aconteceu um caso também essa semana, muito chamativo, né? Próximo de uma família, uma criança não queria mudar de lugar na mesa. E aí, a pessoa da família falou assim: na escola não pode mudar de lugar as crianças. E, gente, é um sofrimento essa criança. Eu entendo a mente, como funciona. Eu falei para a mãe dessa criança: você precisa entender que não adianta brigar com ela. Foi construído um modelo, está sendo construído um modelo mental para que as pessoas se acomodem cada vez mais. Pensa que uma criança dessa, ela está sendo condicionada a entrar no emprego e não sair. Darem uma mesa e uma cadeira para ela, ela não vai nem questionar de sair daquela posição. Então, olha o que está sendo construído, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de consciência, é despertar disso, desse sono profundo de controle e dominação, e permitir mudar a mente. Permitir mudar a mente condicionada, porque foi condicionada. Todos nós, a mente funciona por hábito, a mente funciona por programação. Alguém programou, tá? E quem é esse alguém? Esse alguém foram as escolas, foram as religiões, foram os programas que a gente viu, e não duvidem, a gente reage e age de acordo com esses programas que foram constituídos. Por isso que mudar é tão desafiador. Não é impossível, mas é desafiador. Então, a gente tendo esse conhecimento, a gente entende que
precisamos usar algumas ferramentas para que facilite essa mudança, porque a gente tem que desprogramar a mente. Então, eu estava conversando com essa pessoa, né? E o que acontece? Uma jovem está crescendo profissionalmente, né? Financeiramente, tem sonhos. Ela tem um sonho e uma meta de trabalhar remotamente, de ter o negócio dela, tal. Só que o que acontece? Toda vez que você começa a ter sonhos maiores, você vai se distanciando das pessoas que não têm os sonhos maiores. Elas estão lá na zona de conforto delas e tá tudo bem. E a gente não consegue trazer as pessoas. Isso é um desejo genuíno. As pessoas precisam ter a mente aberta para acreditar que podem mudar e que podem realizar seus desejos e buscar recursos para que isso seja possível. Agora, a gente não consegue chegar em alguém que está na zona de conforto, que não abriu a mente para isso e que não vê, que não acredita, que duvida, porque está programado. A gente não chega para essa pessoa e fala: olha, você consegue, muda, vamos, vem comigo. Não dá, gente. Eu já tentei fazer isso muitas vezes. Eu desisti porque as pessoas, elas interpretam errado. Então, eu mudei a minha forma de ver e de pensar. Hoje eu trabalho para quem está pronto, para quem quer ver. E eu dou total apoio. Eu transfiro o meu conhecimento para essas pessoas, porque elas estão acreditando, elas querem, elas desejam. E não tem coisa melhor do que quando se une o desejo e a oportunidade. Que muita gente diz que é sorte, né? Mas eu digo que sorte é um ditado chinês. Sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Se você prepara a sua mente, se você se prepara, né? Então vamos supor, nós mulheres, né? Vamos falar de mulheres aqui, que tem bastante mulher aqui. De repente você tá lá com seu cabelo arrumadinho, tá, né? Tá toda bem ajeitadinha, surgiu um evento agora, urgente. Se você não tivesse com tudo em dia, você ia falar: ah, eu não tenho tempo porque eu não vou conseguir arrumar meu cabelo, isso, aquilo outro, né? Não. É assim, né? Eu dei um exemplo feminino, mas podia ser masculino, podia ser qualquer exemplo, mas quando a gente está preparado para a oportunidade que ela aparece, aí a gente já, pum, existe o encontro, tá? Então, o que eu quero dizer é que, voltando aqui para meta, ações conscientes, quando a gente tem um desejo, então se você deseja subir para o próximo nível, você vai ter perda. Você precisa avaliar essas perdas. Vai ter ganhos e vai ter perdas. Você quer? Então, no próximo nível é ter consciência de que algumas pessoas você vai ter que precisar desapegar. Entende? E tá tudo bem. Eu lembro muito minha mãe e meu pai, em memória, meus lindos anjos que seguem a jornada deles. Mas eu lembro quando a gente se reunia em família, era muita divergência de pensamentos, né? Porque eu queria puxar eles para enxergarem o que eu via, e eles queriam puxar eu para enxergar o que eles viam, né? Eles viam a religião como a única saída e eu via o mundo sem a religião como a saída, entende? E eu queria mostrar para eles. É claro que a gente sempre demonstrava um ponto de vista um do outro, mas eles nunca iam sair do mundo deles. Então, um determinado momento, eu decidi que eu desceria no nível deles para a gente conviver harmonicamente. Então, tipo assim, eu não vou ser a Gláucia cheia de ideias, que eu penso assim, Eu vou conviver em harmonia, esses momentos de família, ouvindo falar do que eles falavam.
só para estar com eles, né? Porque a gente tinha um vínculo familiar muito forte de pai, mãe, filho, né? Vínculo familiar mesmo, de amor. Por exemplo, parceria intelectual não dá para ser com eles, não dava para ser com eles. Então, parceria intelectual, eu tinha que compartilhar minhas ideias com outras pessoas. Então, às vezes a gente precisa identificar em qual ambiente que a gente vai falar de família, em qual ambiente que a gente vai falar de negócios, em qual ambiente a gente vai falar de sonhos, né? Se você for falar dos seus sonhos num ambiente que as pessoas não acreditam, eles vão ser os primeiros a destruírem seus sonhos. E não é por maldade, é porque eles não acreditam e eles querem poupar você. E é a forma que eles veem mesmo, que é arriscado, é perigoso, porque, lembrem-se, existe um condicionamento mental que foi imposto. Se eu perguntar aqui o que a gente pensa sobre empresários, eu tenho quase certeza que a gente vai pensar assim, ser empresário é difícil, né? É desafiador, né? Por quê? Colocaram na nossa mente que é difícil. Então, assim, bem, mas passar em concurso também é difícil, né? Fazer medicina também é difícil. E por que só falam que é difícil ser empresário, né? Será que existe alguma intenção nisso? Então, a gente precisa se perguntar, né? Porque, mas agora ganhar uma ajuda do governo, será que é difícil? Então, a gente tem que se perguntar sobre essas coisas, tomar consciência para a gente fazer nossas escolhas reais. O que eu quero para minha vida? E aí a gente vai trabalhar os nossos modelos mentais. Né? Se a gente teve ali aquela construção de um modelo mental de que ser empresário é difícil, e você deseja ser um empresário, com esse modelo, a gente não chega. Tem que desconstruir. Se a pessoa acha que fazer vendas é difícil e ela trabalha com vendas, cada dia vai ser um desafio daqueles, um esforço tremendo. E aí eu te pergunto, é por esforço? Seria por esforço? Se fosse por esforço, o Criador ia colocar lá nos livros sagrados, você tem que se esforçar muito para conseguir as coisas, entendeu? Mas não fala dessa forma. Como que fala? Buscais, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Qual é a mensagem que está dizendo? Batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, será que se você andar naquela direção e tocar com concentração, né, direcionar e falar essa porta que eu vou abrir, ela não vai abrir? Então, gente, nós precisamos realmente fazer escolhas, direcionar a mente. A mente, ela é uma máquina. Eu vou dar um exemplo, a mente como um robô, tá? A mente é um robô, tá bom? Se você direcionar o programa, você manda um programa para ele ir para a direita, daqui a pouco o programa para ir para a esquerda, ele vai ficar confuso. Esse robô vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente, vai para trás. Sabe aqueles brinquedinhos de jogar assim, você fica com controle remoto? Robô doido, né? A nossa mente é do mesmo jeito. Se a gente fala, agora eu vou ser bem-sucedida, aí vem um pensamento, não, mas eu não consigo. Aí fala, agora eu vou ganhar dinheiro. Aí você fala, mas a minha família nunca ganhou dinheiro com isso. Então, a mente fica confusa. O que a mente vai criar? Confusão. A mente cria, tá? Segundo os modelos. Então, se a gente tem um robô extremamente potente que constrói a nossa realidade, aonde que está o erro? Na forma que a gente direciona. A meta, ensinar sobre meta, deveria ser a coisa ensinada na escola, mas ela é indiretamente ensinada, né? A gente tem prova, tem que aprender, mas assim, e metas para a vida, né? Metas para a vida, a gente tem uma programação, né? Ó, você vai fazer escola, depois faculdade, depois você vai trabalhar, uma programação interessante para o sistema. Agora,
Se você fosse ensinado a escolher, você seguiria exatamente esse programa ou você faria diferente? Essa é a pergunta. Se a sua alma quer estar junto à natureza, né? Vamos supor. E aí o teu programa diz, não, mas eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que ir para uma cidade grande. O que, que a gente está fazendo? A gente está indo contrário à nossa natureza. Mas o sistema diz que é só aqui que tem sucesso. E o que eu quero dizer é que não. Qualquer lugar está o sucesso. Em qualquer lugar estão as oportunidades. A gente não define qual é o caminho que a nossa meta chega até nós. A gente define qual é a nossa meta. Entende? Então, é assim, quando a gente trabalha na definição de meta e o comprometimento com a meta é assim, o que eu quero de verdade. Aí eu me comprometo que eu vou fazer o que eu precisar para isso. Se eu tiver que fazer pesquisas, se eu tiver que estudar alguma coisa nova, mas eu vou ter esta meta, o meu destino, e eu vou construindo, né? Vão aparecer as oportunidades e eu estou construindo nessa direção, eu chego lá. E aí, se vierem outras alternativas, né? Outros desejos que me levam contrários à minha meta, se eu tenho um comprometimento com essa meta, eu vou fazer escolhas. Eu vou falar, nesse momento, isso não. Porque eu defini que eu quero realizar isso em tanto tempo. Então, por isso, pessoas de sucesso, elas trabalham com metas, elas se comprometem com a meta. E aí, a coisa mais legal da meta é que quando a gente realiza uma meta, a gente fala, uau, consegui, que legal. A gente ganha confiança e autoestima. Aí depois trabalha com a próxima meta. E a gente vai andando assim, a gente vai conquistando. Ao invés da gente ficar ali patinando, né, sem resolver nada, fica se embrulhando no meio da confusão, né? Não sai do lugar. Anda um pouquinho, volta atrás. Anda um pouquinho, volta atrás. Por quê? Porque entra num caos, entra numa confusão. Confusão, caos, é energia sem direção. Uma hora eu quero ir para um lado, é que nem o robô doido que eu falei. Uma hora ele vai para a direita, outra hora vai para a esquerda, ele fica ali naquele círculo. Não avança, gente. Não avança. Então, meta tem definição clara do que é, tem prazo, tem destino. Ai, mas eu me sinto pressionado com a meta. Ai, beleza, a gente trabalha isso. Por quê? Provavelmente foi uma interpretação equivocada que a sua mente fez da meta, né? Vamos supor que você teve um problema na escola, né? Se sentiu pressionado ou trabalhou num emprego que estabeleceu uma meta que você não conseguiu cumprir. Aí você se sente pressionado com cobrança. Beleza. Isso só nos mostra que existe uma desarmonia ali para ser ajustada, né? E isso pode interferir em qualquer realização, porque para realizar a gente não tem que definir e definir um prazo. Então, se a gente está desconfortável em fazer isso, isso vai impedir a gente. E aí a gente vai ficar no descomprometimento, né? Vida boa, né? Sem compromisso, né? Uma hora. Só que assim, essa vida boa tem uma hora que ela também tem um preço alto, né? Porque o ser humano não foi feito para não realizar. O ser humano, ele é assim, a natureza, tá? Então, eu não vou falar nem de ser humano. A natureza, ela foi feita para evoluir, tá? Ela tem o destino dela de crescer, expandir, né? O universo não está em expansão, a natureza não está em expansão sempre. Então, tudo que não está crescendo ou expandindo está encolhendo. Se a vida está se manifestando e crescendo, ótimo. Se não é o movimento do crescimento, é o movimento do encolhimento. A pessoa está se preparando para quê? Para morrer, para desligar, não é? Ou a gente escolhe realizar, ou a gente escolhe se desconectar da matéria. Vai seguir num outro plano.
Então, gente, o preço da não realização, ele é alto. As pessoas não têm consciência também, né? Então, o contrário da realização é a frustração. Então, a pessoa não realizou uma vez, aí fica frustrado, mas é porque às vezes ela não tem o conhecimento de como realizar. É só aprender o que está envolvido no processo para realizar metas e construir isso em harmonia. E aí, daqui a pouco que aprendeu, tudo que a gente... A mente precisa aprender tudo, né? A gente, quando chegou aqui, né, bebezinho, a gente não teve um tempo para aprender a andar, a gente não teve um tempo para aprender a falar. Na escola, né? Fala lá, B, 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 repete, 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 B. A, repete, repete. B, A, ba. A gente não aprendeu a falar? A gente não aprendeu a comer, a escovar o dente, a dirigir. Tudo a mente precisa aprender. A mente precisa aprender a ter sucesso. A mente precisa aprender a ter dinheiro. A mente precisa aprender a ter alegria. Gente, a mente precisa aprender a ter alegria. Vocês já viram assim? Hoje em dia a gente vê bastante, né? As pessoas estão muito tristes, né? Elas andam de cabisbaixa, gente. Muita gente. E se você falar, se você estiver cantando, eu pareço uma louca, né? Quando eu vou almoçar, tipo, eu saio na rua, eu tô cantando. O povo olha assim para mim e acha que eu sou de outro planeta, né? Porque eu não vou me contaminar. Porque eu sou uma pessoa que eu me compadeço, eu tenho compaixão com as pessoas, assim, eu tenho uma empatia forte. Então, ver as pessoas cabisbaixas e tristes, isso não é legal para mim. Então, eu preciso me conectar com algo mais elevado, mandar amor para as pessoas, tal, para eu não entrar na frequência delas. Mas, assim, a mente, ela é condicionada. Então, se a gente deixar condicionarem que o mundo é ruim, que as pessoas são ruins, a gente vai acreditar nisso. Então, a gente precisa ensinar para a mente que existem coisas maravilhosas, que o universo é pleno, que há tudo em abundância e que tudo que a minha mente acreditar, ela vai construir. Então, é como se a gente desse um mergulho sobre as nuvens, para cima. A gente vai precisar ir além das nuvens negras para poder ver que tem o sol lá, que está disponível, tá? Então, quando a gente trabalha, a gente, assim, o que eu digo, o que você desejar ser, você pode ser. Você quer ser mais feliz? Você pode ser mais feliz. Você quer ter mais paz de espírito? Você pode ter mais paz de espírito. Quer ter alegria? Quer ter menos preocupação? Você sabe o que é preocupação? Preocupação é ocupar a mente antecipadamente. Pré-ocupação. Então, a gente preocupada, ela está pré-ocupando a mente com algo que nem existe. Então, ela está construindo o futuro baseado nas histórias do passado. A preocupação, ela está ligada ao medo. Ao medo do quê? Do que ouviu, do que passou. Então, a preocupação, ela é uma repetição. Ela te traz sempre para repetição. Então, se uma pessoa passou alguma necessidade, ou, por exemplo, a pessoa passou uma situação de desemprego que ficou, ela se preocupa, por quê? Por medo de passar de novo aquilo. Aí, quando a gente constrói isso na mente, o que a mente vai estar vibrando naquilo? O que a mente vai estar atraindo mais daquilo? Entender como funciona esse mecanismo da mente, ele nos permite nos libertar do estado da repetição indesejada, inconsciente. Então, a meta é para isso. Eu passei uma situação e eu não quero mais vivenciar aquilo, eu preciso definir uma meta contrária àquilo.
Se eu passei escassez, eu preciso definir uma meta de abundância. E assim, a grande maioria das pessoas não define. Elas definem assim, eu vou contar para vocês, porque eu pergunto para muita gente. O que você quer? Ah, eu não quero mais passar por isso. Eu falo, tá bom, mas assim, o que você quer? Você consegue definir o que você quer? A pessoa não consegue. Porque precisa fazer isso. Esse é o primeiro passo, de definir uma meta. Então, olha só, a preocupação é uma repetição de uma situação passada. A pessoa está presa no passado. É como se eu estivesse aqui, ó, olhando pelo retrovisor. Eu não estou olhando para vocês, eu estou olhando para o meu passado. Então, o que eu vou ver? O meu passado. É onde está a minha mente. E o que eu vou construir? Mais do meu passado. Então, assim, estabelecer uma meta e ter o comprometimento com ela, não tem como não realizar, gente. Não tem como. É a mente focada, direcionada. É como você definir um caminho, você vai chegar. Pode ser que demore um pouquinho mais do que o prazo, mas você já está caminhando na direção, já é uma grande coisa. Se a gente, de repente, não tem o poder de realizar exatamente no prazo, mas a pessoa vai realizar um pouquinho mais, mas ela já começou a caminhar naquela direção. E está aprendendo a realizar, e daqui a pouco aprende, realiza com mais velocidade. Mas aprender a forma de se colocar em ação na direção do que se deseja construir é essencial para que a gente alcance os próximos níveis de realização que a nossa alma tanto deseja. A nossa alma veio experienciar nesse corpo material, nessa realidade maravilhosa que existe, mas que pintam meio esquisito, tá? Porque existem intenções e interesses. Mas existe uma realidade, um mundo contrário aqui também disponível. Aqui existem as duas polaridades, né? Então, por exemplo, se a gente está num ambiente de tristeza, de reclamação, se a gente define estar num ambiente alegre, de realização e felicidade, esquece, você vai ter que deixar aquele ambiente de tristeza e reclamação de lado, é uma perda, concorda? Mas você ganha do outro lado. Você tá, ficar nos dois lados não dá, né? Já dizia a Bíblia lá, né? Escolha, existem dois caminhos, né? O da salvação e o da condenação. O que a Bíblia diz ali de salvação, condenação? De céu e inferno. Céu é tudo aquilo que a sua alma deseja. Inferno é tudo contrário àquilo, é estado emocional, estado de espírito. Não existe um lugar físico chamado inferno, não existe um lugar físico chamado céu. Existem estados de consciência e a gente pode escolher ir para o paraíso, onde os nossos sonhos se realizam e a gente está feliz da vida, ou ficar aqui no inferno lutando com a confusão do contrário, né? Do contrário do que a gente quer. Então tá tudo na nossa mente e a nossa consciência, a nossa mente consciente é que faz a escolha. E a meta é para que a gente não permita que a mente pegue o caminho errado. É a gente, é o condutor, tá? Então o veículo, a máquina potente que vai nos levar é a mente. Mas tem um motorista. Nós somos esse motorista. Não, a gente não pode ir para a direita, para a esquerda, depois dá ré e vira e não chega em lugar nenhum. Então, se a gente vai conduzir a nossa mente, a gente precisa ter destino claro, ter prazo definido, ter meta definida e clara, para a gente ir removendo os impedimentos, né? E os impedimentos acontecem no caminho, na caminhada. A gente não consegue saber todos os impedimentos antes, eles vão aparecendo. E a gente vai removendo, que essa mensagem possa tocar seu coração. E se de alguma forma você não está conseguindo, né? Acha que, poxa, a alegria não é para você, que a realização não é para você, eu vou te dizer, é para todo mundo. Acredite. Quando a gente entende como a gente funciona, aí a gente tem a possibilidade de fazer com que esta máquina super poderosa, que é a nossa mente, a nossa consciência, funcione na direção que a gente deseja, né? Se eu tenho o sonho de
de qualquer coisa, eu quero realizar, se eu souber usar minha máquina para me levar para aquela direção, ótimo, não é? Ou se eu não conhecer, eu vou ficar tentando, tentando e achando que não é para mim. Mas não é para isso que a gente veio. A gente foi construída a imagem e semelhança de Deus com todo o poder de construir a nossa realidade. Qualquer uma que a gente desejar. Então é isso. Conhecer sobre como a gente funciona nos permite mais além.